Mateus capítulo 25, do versículo 7 a seguir. Todos encontraram? Digam amém. Leamos, portanto, a palavra do Eterno, que nos diz assim: Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois, repita-se após mim, e depois também chegaram as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Verso 12, e ele respondeu e disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Toma o seu assento e diga amém. Nós estamos este ano com o tema da nossa cruzada de fé e milagres, a unção que despedaça o jugo. Tem uma outra tradução, a unção que quebra o jugo, ou o jugo será despedaçado por causa da unção. Todavia, fala que é a unção que despedaça o jugo. O que é unção? Tem gente que responde: unção é que muitos são e muitos não são, e nem unção tem. Eu me lembrei desse texto aqui porque ele é dramático e impressionante. Escute bem isso. Eram 10 virgens, diga assim, todas eram virgens, todas tinham lâmpadas, todas saíram ao encontro do noivo. Na verdade, um bom propósito. Bom propósito. Todas eram virgens, todas tinham lâmpadas e todas saíram ao encontro do noivo. Até aí, legal, maravilha. Todas com um propósito de encontrar o noivo. Mas havia uma diferença gritante entre elas. A Bíblia diz que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. E é aí que nasce um problema. Porque à meia-noite elas já estavam todas adormecidas, diz o verso 11. Elas estavam adormecidas. Aí vem um grito, vem um barulho, vem um anúncio. Aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. E aí vem o verso 12 que nós lemos, que todas aquelas lâmpadas, todas aquelas virgens, elas prepararam as suas lâmpadas. E diz: opa, o noivo chegou, vamos sair ao encontro deles. Só que nesse momento cruciante, o que aconteceu? Quando as nécias, as imprudentes, as tolas, olharam para suas lâmpadas, estavam se apagando. Estava faltando azeite para mantê-las acesas. E elas foi pediu emprestado. Diga assim comigo: unção não se empresta. Irmão, a unção que despedaça o jugo,
que é unção? Unção era aquilo que se fazia através do azeite. Quando foi o profeta Samuel ungir Davi como rei, a ordem que ele recebeu de Deus foi essa: põe azeite na botija e vem. Põe azeite na sua botija e vem. Ou seja, não tinha unção se não tivesse azeite. Tem gente que quer unção de Deus, poder de Deus para a sua vida, mas não tem azeite, meu irmão. E eu pude ver aqui nesse texto que azeite é comprado. Azeite é comprado. Unção também tem que se pagar o preço por ela. Tem gente que eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas não ora, não lê Bíblia, não jejua, não se consagra a Deus, quer ser cheio do Espírito Santo, mas não paga o preço. Tem que pagar o preço. Quer a unção de Deus para a sua vida? A unção que despedaça o jugo, quer unção, você tem que pagar o preço. Por isso que as prudentes, além de ter o azeite suficiente para elas sabiam aonde vendia. Diz, é o seguinte, como unção não se empresta, e se a gente dá para vocês, vai faltar para a gente. Olha que prudência. No verso 13, ou no verso de número 8, as loucas pedem, as imprudentes pedem, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Olha a resposta das prudentes. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que falte a nós e a vós. Ou seja, se a gente emprestar azeite para vocês, vai faltar para a gente. Isso aqui, o sentido para mim, para você, é que unção não se empresta. Tem que pagar o preço por ela. Você quer um 2025 abençoado para a sua vida? Você quer um 2025 vitorioso para a sua vida, para a sua família? Se aplique à oração, em buscar a Deus, em consagração. Tire pelo menos um dia por semana para orar, para jejuar, para consagrar ao Senhor teu Deus. Unção tem que comprar, tem que pagar o preço. Pastor, mas Jesus já pagou o preço. Ele pagou o preço da tua salvação. Mas do poder que você quer, da unção, é você que tem que pagar. Se você não orar, você vai permanecer vazio. Olha aqui o problema. Elas foram, parece que, mas, poxa, são todas crentes. A gente pediu emprestado e elas não quiseram emprestar. Se fosse na geração de hoje, ia dizer isso. Não é crente coisa nenhuma. A gente pediu azeite emprestado e não quis emprestar. O prudente não é aquele que abre mão daquilo que tem, irmão. É daquele que é vigilante no momento cruciante. Elas disseram, não seja caso que falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, vai comprar para vocês, e comprai-o para vós. Diga para o teu irmão que é unção, pague o preço. Quer unção de Deus, irmão? Pague o preço. Quer vitória de Deus para a sua vida? Pastor, eu quero que esse ano, é o maior desejo do meu coração, que Jesus salva toda a minha família. Mas você não é nem capaz de orar pela tua família, você nem ora pela família. Você quer que Jesus salva? Se você nunca nem abriu a boca para pregar para os seus, para os da sua família, que unção é essa que você quer de Deus? Eu vou fechar as cortinas dessa palavra. Elas obedeceram às prudentes, elas foram comprar.
Só que quando elas chegaram tarde demais, porque no verso de número 10 está escrito: e tendo elas ido comprá-lo, o que aconteceu? Chegou o esposo. Sabe que tem gente que está deixando para se preparar a sua vida com Deus, depois que Jesus vir, aí ele, eu quero orar. Sabia que depois que Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, vai ter mais gente nos cultos do que é hoje. A igreja aqui vai estar, a galeria vai estar super lotada, vai ter gente assim, pastor, vai ter, olha, vai ter, depois que Jesus vier a esse mundo, arrebatar a sua igreja, as igrejas vão estar lotadas, olha para cá, de desviados, daqueles que ficaram no dia do arrebatamento, vai estar lotado. E pior é pregar para desviado, irmão, porque já pregar para crente já está difícil. Agora imagine pregar para desviado. O pastor tem que ser desviado também, né? Porque o pastor ficou desviado. Aí ele vai pregar, um pastor desviado pregando para uma igreja desviada. Imagine como é que vai ser a pregação. O Espírito Santo se retirou. Ele já vai estar com a igreja. Ele já não vai ter aquela unção através da Bíblia. Parece que a Bíblia vai estar como que lendo um jornal. Gente, o negócio é sério. Elas foram comprar. Chegou o esposo. As que estavam preparadas com azeite entraram com ele para as bodas. E aí o que aconteceu? E fechou-se as portas. A porta que Deus fecha, irmão, mais ninguém abre. Por isso que depois, diz a Bíblia, depois, tem gente que vai chegar na igreja depois que Jesus voltar. Não tem gente hoje, pastor, eu quero ser crente, mas depois que eu ficar bem velhinha, depois que eu alcançar a minha aposentadoria, aí eu vou ser crente. Está pensando que Deus quer o teu bagaço? Ele aceitará você na sua velhice, mas Ele quer a sua juventude hoje, o seu vigor hoje. Ele quer. Então tem gente que está deixando para depois. Depois chegaram também as outras virgens, aquelas que foram comprar o azeite, dizendo: Senhor, 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 abre-nos a porta, Senhor. A gente está aqui, a gente é crente, a gente é teus servos. Abre aqui, Senhor. Ele abre, ele não abre, mas ele brada com a voz, porque até para as nécias Deus tem uma resposta de oração. O não tem. Ele não abriu a porta, mas lá bradou uma voz. Qual foi a voz? Verso 13. Ele respondeu e disse, está vendo? Oração respondida. Oração não. Ele respondeu e disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Eu não. A oração de não. Eu não vos conheço. E a sentença foi aplicada: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Essa foi a palavra. Ele respondeu, versos anterior, o que diz? E ele respondendo diz: em verdade vos digo, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Vocês já estão para o outro lado. E aí vem a sentença, para mim e para você: vigiai. É uma palavra que a gente tem que ficar acesa na nossa mente. Vigiai. Vem o problema, vigiai. Vem a tentação, vigiai. Porque não sabeis o dia e a hora em que Jesus, em que o Filho do Homem há de vir. Fique em pé. Que nós possamos, irmão, permanecer grudado na unção. Peça unção para Deus este ano. Peça unção para Deus, porque sem a unção a gente não vai vencer. Começou o ano, várias complicações, eu falei aí, umas 2, 3 aeronaves grandes caíram,
umas 4, 5 pequenas, ceifando vidas. E o ano nem bem começou ainda esse problema lá em Los Angeles, esse incêndio. E ontem, assistindo uma reportagem, continua lá o fogaréu. Está aceso lá, irmão. Os ventos levando labareda e queimando mais casas. Palavra de Deus se cumprindo. E é bem verdade que vamos ter muitas vitórias nesse ano. Gente, eu não sou pessimista. Nós vamos ter muitas vitórias esse ano, amém, irmãos? Mas a gente vai ter muitas perdas também, muitas perdas. Hoje mesmo, a nossa guerreira missionária Sueli não está aqui, perdeu esta manhã o seu pai. Minha nora Thaís não está aqui também por isso. O senhor José, um morador antigo daqui de Mongaguá, super conhecido, família Lima, partiu hoje. É uma perda, irmão. Não dá para a gente manter conosco os nossos entes queridos. Eles se vão. Então, se você não tem unção para ter um controle emocional, para você ter estabilidade na fé, para enfrentar esses tipos de problema, irmão, vem a luta, vem o problema, te abate. E você perde a coragem de seguir em frente. Quantos querem buscar de Deus mais unção nesta noite?